a oração, ela é fundamental na vida do cristão, né? Então, primeiro, assim, eu quero perguntar ao senhor qual que é o poder da oração, mas talvez o senhor possa explanar para nós, né, a definição da oração. O que que é oração primeiro, para depois nós falar qual que é o poder que O ela tem. poder da oração. Olha, irmãos, a gente pega o ponto central que é o próprio Cristo Jesus. Irmão, a Sim. gente sabe que Cristo é Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem. João capítulo 1 ele vai falar assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lá no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Ou seja, o Cristo também vai dizer os textos da Sagrada Escritura, vai dizer que em Efésios ele vai desfazer de sua glória, não é? E vai vir a este mundo. É o chamado do processo da quenose, do esvaziamento. Ele vai esvaziar de sua glória, não é? E vai nascer, não é, 100% homem. E ao ser 100% homem, você vai observar que no início do ministério de Jesus, com seus 29 anos e 6 meses, ele começa efetivamente o seu ministério. As primeiras ações do Cristo é ir para a oração. É orar. Quando Jesus foi escolher os discípulos, o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi buscar a Deus orientação para que pudesse escolher da melhor forma possível a composição dos 12 discípulos. Quando Jesus foi curar alguns enfermos, ele vai orar. Quando Jesus vai chamar os seus discípulos para dar exemplo, chama os seus discípulos para orar. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro lá no túmulo, ele foi fazer o quê? Ele foi orar, ele orou. Então, a oração, para mim, né, e acredito que é para a maioria das pessoas, é diálogo com Deus e intimidade com Deus, uma conversa franca com Deus. E quando nós vamos conversar com Deus, é importante saber que nós falamos, mas também precisamos ouvir Deus falar conosco. Muitas vezes nós queremos só falar, né? É um diálogo, não é um monólogo. Monólogo. Oração não é monólogo, oração é diálogo com Deus.